Muito boa noite a todos os nossos ouvintes do Facebook do TV Nave, do Jovens com Ivone, do Facebook do YouTube do TV Nave, do YouTube do Big Talk Espírita, do YouTube do Somos Espiritismo, do YouTube da Rai TV, da nossa Twitch aqui no Jovens com Ivone. Talvez, não sei se está funcionando no Instagram, mas espero que sim, então depois eu vejo se funcionou. Muito todos bem-vindos aos Jovens com Ivone mais uma vez. Me chamo Cauê Sanches, sou aqui de Guaxupé, Minas Gerais. Sou um homem branco, careca, estou com óculos arredondado, de camisa azul. E hoje a gente vai fazer o nosso primeiro Reagindo Espírita com uma convidada que é extremamente mega especial para mim. Eu sou, tipo, muito fã dela. Mas antes de chamar ela, quero falar que a gente não tá aqui para falar que alguém está errado no movimento espírita divulgando ou não. Só que não está divulgando com veracidade dos fatos. Não está indo para o lado das ciências, não está indo no espiritismo da maneira correta. Então a gente vai esclarecer algumas dúvidas, reagindo a alguns influencers que não são bem legais no movimento, que estão soltando algumas fake news. E quem vai me ajudar nessa é minha colega maravilhosa, incrível, perfeita, psicóloga, espírita. Nossa, gente, olha, ela vai me matar de estar fazendo tanto elogio para ela. Mas eu amo ela. Que é minha querida amiga Joyce Guerra, vou chamar ela aqui 2 minutinhos. Joyce, seja bem-vinda aos Jovens com Ivone mais uma vez. Olá, Cauê, pessoal, queridos espectadores, assinantes, ouvintes, participantes, flanantes, pessoas que de repente caíram de paraquedas nesse momento, até mesmo em outro lugar do espaço. É uma alegria muito grande estar aqui hoje conversando com vocês e realizando um sonho, que é de falar de deficiência à luz do espiritismo, que nunca me chamaram para falar sobre isso. Never! 30 anos de movimento, nunca! Fica registrado aí. Multiplica, Senhor, essa possibilidade. Bora fazer os convites para a Joyce. Chama a gente aqui no Jovem Ivone, que a gente encaminha a Joyce aí para falar sobre deficiência no movimento espírita, que é um tema tão importante e que a gente ouve tanta asneira, né, Joyce? Quando ouve. Normalmente a gente não ouve. Quase que a última vez que o assunto foi falado abertamente foi no Evangelho segundo o Espiritismo no século XIX, minha gente. Aí não, hein? Ai, meu Deus. Que vergonha desse movimento. Será que a gente está estudando espiritismo correto, Joyce? Segundo Kardec, questionando e pesquisando? Ah, não sei não, hein? Eita, não sei não. Então vamos parar de improvisação e vamos. Para mim é uma tortura psicológica, Joyce, reassistir esses vídeos que eu vou passar aqui agora. Me dá uma vergonha alheia, sabe? Fazer esse reagindo. Eu tenho essa vergonha alheia em mim. Mas vou bancar aqui o espírito evoluído que eu sou, sabe? Representante de Jovens com Ivone. E vamos falar com clareza e sem atacar a pessoa, só esclarecer ela, porque ela não teve esse esclarecimento, assim como eu não tive, e tô tendo a honra de ter com você agora. Bora lá então assistir esse videozinho sobre deficiência? Será que deficiência então é prova, é expiação? O que será? Vamos ver o que essa nossa influencer fala sobre isso. Vou aqui colocar para a gente assistir. Vocês estão aí, comentam com a gente, fala se vocês estão vendo. Ih, tá sem som. Eu testei, tava com som. Estão ouvindo? Não. Estavam ouvindo? Que eu tirei agora. Acho que Eu agora vai não passar ouvi. com som, vamos ver. Vamos lá, vamos tentar. Não, vamos ver de novo. Vou tentar mais uma vez.
No ao vivo é assim mesmo, galera. Por que as pessoas nascem cometendo passado? Peraí que eu pausei. Eu pausei, deixa eu voltar aqui que agora eu vi. Sim, agora Deixa eu tem som. voltar aqui então. Por que as pessoas nascem com deficiência? Então, é expiação, deficiência cometendo no passado. Só que pode, o principal, assim, o mais comum é o suicídio. Os suicidas normalmente reencarnam com deficiência física ou mental. Não tô Como está aqui ruinzinho para transmitir, eu vou meio que falar o que foi falado no vídeo. Pergunta para essa Tá. influenciadora, Joyce, se deficiente visual, qualquer tipo de deficiência, é prova ou expiação. E ela fala que sim, é uma expiação por questão do suicídio, de várias outras questões. E aí, é realmente expiação, Joyce? Como que é essa questão de deficiência no movimento espírita? Vamos lá. A gente tem que observar, a gente tem aqui duas lentes para a gente poder examinar esse trecho, né? Essa questão. A primeira lente é a lente da ciência. Como assim? Porque o primeiro pilar de sustentação da doutrina espírita é o científico, depois é o filosófico, depois vem o religioso. Então a gente precisa construir um prédio para responder isso aí. Então, Kardec fala que o espiritismo acompanha a ciência. Então, o que a gente entende é que, para a gente poder explicar sobre a deficiência no movimento espírita, a gente precisa entender como é que a ciência percebe a deficiência hoje, no século XXI. Então, a deficiência no século XXI está no modelo biopsicossocial, tá? Que é um modelo que entende que ela não é um fato isolado. Para o fenômeno da deficiência acontecer, ela precisa da interação de uma característica física ou neurológica do meio em que a pessoa está inserida e da sociedade, de como as pessoas estão recebendo esse indivíduo. Então, a gente precisa primeiro entender aí. Segunda coisa que a gente precisa colocar essa lente. A doutrina dos espíritos não é a doutrina dos encarnados. Então, o espiritismo, ele foi codificado por Allan Kardec, mas ele se baseia no conhecimento construído através, sobretudo, dos espíritos. Então, o que acontece? A perspectiva de compreensão e observação do mundo de um espírito desencarnado, de evolução mediana para cima, é muito diferente da nossa perspectiva. Por que é diferente da nossa perspectiva, minha gente? Porque ele tem, pelo menos, duas experiências paralelas na memória. A experiência da pátria espiritual, o contexto espiritual em que ele está inserido, e, no mínimo do mínimo, a lembrança da última vida que ele teve. O que a gente tem aqui na Terra? A gente tem o obscurecimento da matéria, né? A matéria vai obscurecer o nosso raciocínio, e a gente também tem somente a lembrança dessa vida. Então, a gente não tem o patrimônio ativo. E isso a gente precisa muito observar isso. O que a gente tem de informação espírita? A gente tem a informação de que vários casos de suicídio têm como uma das consequências possíveis
a deficiência. Mas não é obrigatório. Então, muitas pessoas que se suicidam vêm com sinal de nascença. Outras pessoas que se suicidam, inclusive suicídio indireto, elas podem reencarnar com propensão a ter, por exemplo, sei lá, câncer no pulmão, por causa de um suicídio indireto relacionado ao aparelho respiratório. Mas observa, pode, talvez. Então, não. Não existe um determinismo de que se você se matar, você vai vir deficiente. E aqui, Cauê, eu queria puxar uma coisa muito importante. Diga. Sim, pode puxar. Eu ia te comentar assim como muitas pessoas viram esse vídeo, porque é um canal grande dessa pessoa, dessa influência que fez esse vídeo, muitas mães relatam, tipo, dor, sabe? E qual que é o nosso papel enquanto espírita, mostrando que, tipo, falando que nossa, você veio deficiente, com certeza coisa de outra vida. Quanto cruel isso pode ser para uma mãe, sabe? E ou para uma pessoa também, mesmo, no seu caso, Joyce, que é mãe e com deficiência, quão difícil que é escutar que, tipo, é isso exatamente por isso que você veio deficiente. Quanto cruel é para vocês escutar isso, sabe? Eu gostaria de saber de vocês como que é triste escutar isso, sabe? Ter esse ponto de fala. Então, Cauê, e aí eu fico... Mas aí, quando ela fala desse jeito, para mim tá claro que ela ainda está utilizando o modelo médico. Qual que é o modelo médico? É o modelo da invalidez. O deficiente é o inválido que vive uma vida reduzida, limitada, até que a ciência possa, quem sabe, curá-lo. Essa é a perspectiva que ela está trazendo. O discurso dela tem o perfume do modelo médico. Só que depois do modelo médico, que é onde ela está, a gente tem o modelo biomédico e a gente tem o modelo biopsicossocial, que é o modelo científico utilizado para fazer construções científicas, publicações, estudos, procedimentos, tudo está baseado no biopsicossocial. O biopsicossocial, ele entende que a deficiência é um evento sistêmico e que ela é uma oportunidade de progresso. Olha aí, que bagunça. A pessoa que nasce com deficiência é uma expiação porque é suicida. Aí você pega a própria ciência não espírita, mas o espiritismo tem que se basear na ciência do seu tempo, do tempo presente, e ele fala assim: a deficiência é uma característica identitária do indivíduo. E a deficiência, ela não é um problema em si mesmo. E é uma oportunidade de progresso. Então, muitos progressos que a gente tem hoje começaram a partir das pessoas com deficiência. Olha que doideira. Tipo assim, a máquina de escrever, que é precursora dos teclados QWERTY, que a gente usa até hoje, né, no computador, foi criada a partir da demanda de uma pessoa com deficiência visual. Pedagogia montessoriana, pessoa com deficiência visual. Visual não, desculpa, com outros comprometimentos de deficiência, né? Então, é muito importante. Outra coisa também que é importante falar, a gente não usa mais deficiente, igual ela faz no vídeo. A gente usa pessoa com deficiência. Isso é um progresso obtido desde uma convenção que aconteceu, né, na ONU. Então, a gente teve essa alteração, inclusive a Lei Brasileira de Inclusão só usa pessoa com deficiência, e aos poucos isso está sendo atualizado em todos os espaços. Terrenos. Então, eu não cheguei ainda na perspectiva espiritual. Vou chegar. Quando a gente pensa em espiritismo, a gente tem muito pouca coisa falando de deficiência de uma perspectiva mais atualizada. Então, a gente tem algumas publicações da década de 90, e não, da década de 90, começo dos anos 2000 para 2023, a mudança foi gigantesca. Inclusive o progresso da ciência, o progresso das ciências sociais, né?
Então, a gente tem algumas publicações do século passado, do milênio passado, e algumas publicações da década de 90, mas a gente tem muito pouco controle universal do ensino dos espíritos. Pera, o que é controle universal do ensino dos espíritos? Ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec explica. Para uma coisa ser estabelecida como espírita, a gente precisa vir de várias fontes diferentes, de vários médiums, de vários espíritos. Aí isso vai ser o espiritismo. E aí, o Cauê, me atualiza aí. Pelo que eu me lembro, a Ivone Pereira não tinha nenhuma deficiência, tá correto? Correto, amigo. Mas pelo que eu saiba, ela se matou um monte de vezes. Exato. E aí, como é que fica essa teoria? Cai por terra, né? Cadê? Cadê o controle universal do ensino dos espíritos? Entende? Então a gente precisa ter cuidado, essas duas lentes que eu falei no começo, que é a lente da ciência, e quando eu falo em ciência, gente, é ciência em geral. É a ciência científica, ciência política, ciências humanas, ciências sociais. Então a gente precisa ter a atualização do que a gente está falando. O estudo da deficiência é um estudo interdisciplinar e transdisciplinar. Então, a gente estuda a deficiência não somente de uma perspectiva médica, biológica. Eu estou circulando meus olhos, enquanto pessoa cega, eu estou circulando meus olhos com o dedo aqui. Não é de uma perspectiva puramente médica e biológica. A gente vai usar a perspectiva multifocal. O foco da sociedade, o foco do ambiente, o foco espiritual também. Então, espiritualmente, a gente tem uma médium de peso, que é a Ivone Pereira, que era suicida reincidente, e ela se matou várias vezes e não veio com deficiência. Sabe qual era a prova dela? Ter todos os meios para se matar e não fazer. Era essa a prova dela. Olha que coisa. Ela tinha, inclusive, lembranças que ela tinha das suas vidas passadas, uma mediunidade gigantesca, mas ela não tinha um corpo deficiente. Né? Por outro lado, a gente tem vários relatos de espíritos que foram facínoras nas outras vidas e não tiveram deficiência. Eu lembro, por exemplo, de um caso que a gente acompanhou numa sessão mediúnica. Eu vou lembrar aqui de 2 casos rapidamente, para a gente não se estender muito e poder chegar no outro vídeo. O primeiro caso foi um caso relatado por Frederico Menezes. Ele é orador espírita, não sei se ele ainda está na ativa, mas eu estava lá. E ele falou assim, as pessoas têm que parar de pensar que deficiência é só expiação e prova. A deficiência também pode ser uma missão. E aí ele contou a história de um garoto que nasceu com um comprometimento físico muito grande e ele era essencialmente um vegetal. Então ele tinha um raciocínio perfeito, porém ele não conseguia nem se mexer. O movimento físico dele é nulo. E quando eu falo vegetal, portanto, era no sentido de que ele não tinha o domínio do aparelho físico. E esse homem nasceu em um ambiente periférico. E o pai dele era traficante de drogas lá em Recife, né, capital de Pernambuco. E nesse contexto, esse garoto com deficiência, que vivia nessa condição horrível, ele chegava e falava para o pai assim, pai, onde é que você vai? Onde é que o senhor vai? E o pai não tinha coragem de falar para o filho que ele ia realizar o trabalho dele, que era um trabalho mais pesado, né? Ele falava assim, eu vou trabalhar, meu filho. E ele falava assim, pai, me faça um favor. Qual, meu filho? Não mate ninguém hoje. Então era aquele menino, naquela condição horrível, que suplicava para esse pai, não mate ninguém hoje. E aí foi quando ele parou de matar. Porque para ele matar era indiferente. Todos os dias o menino pedia a mesma coisa. Depois houve o caso dele começar a falar, papai, por favor, não roube ninguém. Papai, por favor, não venda drogas.
E soube-se que esse espírito, ele submeteu-se a essa condição fisicamente extremamente limitada para ter acesso à alma desse pai, que era uma alma endurecida. Ele estava tentando fazer isso por muito tempo e foi uma tentativa. Ali havia um espírito em expiação? Não! Havia um missionário. O Chico Xavier também registra o caso, que ele conhecia uma moça que tinha um comprometimento físico gigante. E aí ele pegou e ia visitá-la. E ele ensinava ela a chamar Jesus, porque ela não sabia falar nada. Ela não falava nem o próprio nome. O reconhecimento cognitivo dela era muito limitado. Mas ele ensinou ela a falar Jesus. E aí ela desencarnou. A gente sabe que quando a deficiência é muito grande, a expectativa de vida cai bastante. Ela desencarnou. E um dia lá estava ele. E apareceu um espírito angélico. Segundo ele, um dos mais belos que ele já viu. Um espírito de evolução notória. Não era assim, acabou de sair da carne e está se recuperando. Não, ele já era evoluído antes. Um dos espíritos mais evoluídos que ele já viu. E ele foi, abraçou o Chico. Ela era um espírito feminino. Abraçou o Chico. E o Chico olhando maravilhado. E ela perguntou, você lembra de mim? E o Chico, não. E aí ela falou Jesus com a mesma entonação, com a mesma dificuldade quando estava na carne. E era um espírito, portanto, que estava em missão. Não era uma provação, não era uma expiação. Né? Então, hoje, como a gente percebe que a deficiência é uma oportunidade, muitas pessoas veem a deficiência permitida por Deus para o progresso. Simplesmente isso, progresso. Mas, João Bis, não tem espírito que encarna como prova? Claro que tem. Mas, gente, presta atenção numa coisa, já fechando, Cauê. Você casar com um cara honesto pode ser uma prova. Simplesmente isso. Você tem que sustentar o casamento com um cara honesto. Um cara que não é badaleiro, você tá doida pra sair, o cara tá lá. Não, vou ficar aqui em casa, olhando as estrelas. É uma prova. Acho que eu consegui comentar alguma coisa, dúvidas, comentários, críticas, sugestões? Joyce, queria aqui dar um oi para todo mundo que está aqui, primeiramente. Ó, a Olga está aqui, a Mila, a Olga do boa noite, a Mila Calil, boa noite. Que linda aula, Joyce. A Dani falou que pauta importante, quanto conhecimento. A Sueli deu boa noite, a Kátia, boa noite. A Mila falou que está emocionada. Vale muito a pena compartilhar muito essa live. Aí a nossa amiga Kátia colocou até uma pergunta bem legal aqui que eu vou te fazer. Ela colocou assim, eu sou ignorante nesse assunto, mas a deficiência, seja qual for, tem um compromisso íntimo para essa condição? Não? Ô, pessoal, boa noite de novo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A deficiência, seja qual for, tem algum compromisso íntimo? A gente não pode generalizar. Porque tem tantas variedades de caso. Gente, Deus é o ser mais criativo que a gente tem notícia. Sim, existem pessoas com deficiência que, obviamente, têm compromissos muito sérios. Existem pessoas que vêm com deficiência porque estão se punindo por erros pretéritos que a misericórdia de Deus já teria permitido passar de outra forma. Tem pessoas que vêm com deficiência como forma de estar do outro lado. Mas só que a gente tem o seguinte, a gente tem a lei de Talião, que é um dos recursos divinos quando a gente não aceita ser orientado pela lei do amor. A lei de Talião é o último recurso pedagógico que Deus utiliza para a nossa evolução, correto? É o último. E os recursos da misericórdia. Nós não temos condições espirituais de abarcá-los em sua totalidade. Então, falando do recurso de Talião, sim, é possível que um cego tenha furado o olho do outro? Sim.
É possível que uma pessoa com deficiência mental tenha enfiado uma bala na cabeça na vida passada? Sim, mas esse é o último recurso. A lei de Talião é o último recurso. Quando a gente vai pensar em direito penal, o Código de Hammurabi é um dos primeiros códigos penais que existiram antes de Jesus. Então, quando Jesus veio, 2000 anos atrás, já começamos a ter outros códigos penais, né? E hoje, o Código Penal brasileiro não serve à lei de Talião. Então, assim, se nós, encarnados, espíritos com apenas uma perspectiva vivencial, não seguimos à risca a lei de Talião, como é que a gente pode olhar para uma população de bilhões de indivíduos cujas realidades a gente desconhece e bater o martelo? É expiação. Sendo que a expiação está mais... A gente não conhece as histórias. A gente não conhece. E aí, onde é que fica o não julgueis? E aí, onde é que fica o controle universal do ensino dos espíritos, perdão. Então, onde é que vai Ivone Pereira? Olha, se eu sou deficiente porque furei o olho de alguém, a Ivone Pereira se matou e nasceu sem deficiência nenhuma. Eu quero justiça de Deus agora, hein? Eu posso virar para Deus e falar assim, Deus, vem cá, me conta. Por que a Ivone se matou e não é deficiente, não foi deficiente, e eu... Gente, quem falou que a deficiência é o único recurso que Deus tem para provar as pessoas? Isso não está escrito. Para vocês terem uma ideia, eu falo para vocês com muita honestidade, eu sou pessoa cega. Eu me tornei pessoa cega por negligência e abuso e violência de terceiros. Vejam o que eu estou dizendo. Eu sou uma mulher cega, eu sou psicóloga, sou filósofa, casada, mãe, eu estou na vida, eu estou no mundo pagando contas com a minha deficiência ativa. E eu vou falar para vocês com muita clareza. O meu motivo de maior dor, de maior prova moral, de maior desafio, não é a minha cegueira. A minha cegueira é o tiro de letra. Vocês acham que Deus olhou para mim e falou assim, sua prova extrema, minha querida, vai ser cega. Você vai ser cega até o último dia da sua vida. Vai ser essa a sua prova. Eu vou olhar para Deus e falar assim, meu amor, então tire as outras dores todas que eu passei, que não tem nada a ver com cegueira, que me machucaram tanto. Se a minha prova maior é a cegueira, você está me cobrando mais do que eu devo? E aí? Vocês percebem que se a gente fala um negócio desses, Cauê, a gente está se colocando na posição de Deus, indo contra o espiritismo, e está negando progressos morais e mesmo espirituais da Terra dos últimos 100 anos. É isso. Joyce, como sempre, perfeita. Não tirar um por. A Cadina comentou aqui que ela conhece a história que você falou, Joyce, mas até onde ela sabe, e possa estar muito enganada, essa mulher que beneficiou o Chico purificou das suas dívidas. Por isso que ela apresentou. Então, a narrativa que eu Está ouvi... certa? Ela se purificou das dívidas, essa mulher da história que você contou? Não sei. A história que eu contei, eu ouvi do Raul Teixeira. Não sei se ela pode ter ouvido de outro lugar, se está em outro lugar, mas ela não falou para o Chico que ela se purificou das dívidas. Isso pode ter sido conclusão de alguém que contou ou escreveu sobre o fato. Na versão que me foi passada, que era justamente o Raul falando que a deficiência... Raul Teixeira, né, falando que a deficiência não vinha de um determinismo simples, né, que a deficiência atende a casos muito mais intrincados, né, de causa e efeito, e também da misericórdia de Deus, foi aí que ele falou essa história pra gente. Então, eu realmente não sei. Eu não sei. Tem gente que é deficiente de ruim, gente. Desculpa aí, eu falo isso claramente. Eu tenho um canal sobre deficiência, então eu falo pra vocês. Tem gente que é deficiente de ruim,
que vem assim para Deus falar assim, meu filho, pelo amor de Deus, sossega o facho. Tem um caso do Chico Xavier que ele foi atender o menino e o menino tinha um comprometimento físico muito sério. E ele, Cauê, o Chico rezava por ele e o menino só piorava. Ele só piorava. E aí chegou uma hora que ele falou, irmão, pelo amor de Deus, tem misericórdia desse menino, tem misericórdia dessa mãe. E aí o Chico falou assim, o Emmanuel falou assim, meu filho, nós estamos tirando dele todos os meios para que ele não se mate. Porque mesmo com deficiência, ele quer fazer o mal e se matar. Então, a deficiência pode ser uma proteção. Gente, vocês veem no livro, na obra de André Luiz, espírito implorando para vir feio. Espírito implorando para vir com distúrbio endócrino. Porque uma deficiência pode ser também proteção. Proteção contra o orgulho. Proteção contra o assédio. Contra o assédio sexual. Se a pessoa tem uma missão muito séria para fazer e ela tem essas questões de deficiência, é ótimo para blindar a gente, porque as pessoas não veem pessoas com deficiência como parceiros sexuais em potencial. Né? Vira e mexe, não vem, é impressionante. Então, pode ser também proteção. E a gente tem registro de casos assim na literatura. Joyce, queria aqui dar um beijo para meus coordenadores dos Jovens com Ivone que estão aqui, de várias frentes, Andrés, Dani, beijo, amo vocês. A Kate falou, Joyce, tem razão, a conclusão foi minha sobre a moça com Chico. A Kate comentou mais ainda, estou aprendendo muito com você, Joyce. Estamos aprendendo todo mundo junto, que Joyce é maravilhosa nos ensinamentos. Falar de doutrina espírita, ela fala com tanto amor que, tipo assim, transparece, dá pra gente sentir no ar. Joyce, antes de eu falar do próximo vídeo, que eu não vou dar streamer pra essa influencer, eu só queria te fazer uma pergunta. A gente tá numa era, Joyce, que se fala muito em inclusão, tanto nas escolas como na sociedade, e quanto no movimento espírita. O que é necessário para ter realmente essa inclusão? É tratar diferente as pessoas com deficiência, com autismo? O que é essa inclusão? Polêmico agora, hein? Cauê, não é. Cauê, a inclusão é uma filosofia de vida. A inclusão não é uma coisa que eu faço hoje e amanhã eu não faço. Você sabe quem que precisa de inclusão? Todo mundo. Em algum momento, você vai precisar de inclusão. E eu posso, inclusive, estar em um contexto em que eu não preciso de inclusão. Nesse momento aqui, eu estou aqui com você, eu não estou precisando de inclusão. Né? A gente está aqui, eu estou conversando. Eu, como pessoa cega, não preciso de inclusão. Não precisei, sei lá, que alguém me vestisse, que alguém me arrumasse, que alguém colocasse a cadeira para eu sentar. Né? Mas imagine uma criança pequena, de 6 anos, que perdeu a avó. Essa avó morava na casa dela. E ela está experienciando luto pela primeira vez. Essa criança vai para a escola chorosa. Essa criança não quer fazer atividade. Essa criança se irrita, de repente até bate nas pessoas, coisa que ela nunca fez. Ela vai precisar de inclusão. Tá percebendo? Ela vai precisar ser olhada de uma forma diferente. Ela vai precisar de uma atenção mais individualizada. Porque naquele momento ela não consegue seguir com todo mundo. E tudo bem. Então, o problema não é o aluno precisar de inclusão. Quer porque ele tem uma deficiência, quer porque ele não tem uma deficiência. O problema é as pessoas não conseguirem atender essa demanda. Olha que doideira. Então, se a pessoa precisa de inclusão, a prova é nas pessoas que não têm nenhuma deficiência. Elas que vão ter que provar se elas são solidárias, se elas são empáticas, se elas são respeitosas, se elas são atentas ao outro, né? Porque a situação dele já está posta. Se ele tiver uma deficiência, ele tem aquela deficiência e vida segue. O dele já está garantido. Se ele está aqui para se purificar, por ter feito sei lá o quê, já está se purificando, que ele está vivendo com aquela deficiência a vida toda.
Agora, o que os outros vão fazer, inclusive se comprometer perante a vida, é com eles. Então, olha só, a pessoa que está em prova, muitas vezes, é a pessoa que não tem deficiência. Não é o deficiente. Olha que loucura. Então, assim, por isso é que é tão difícil generalizar. Como é que você faz a inclusão? Atendendo do que o outro precisa. Amando a pessoa e atendendo o que o outro precisa. E, pelo amor de Deus, falem com a pessoa. Porque, às vezes, a gente tem muitas pessoas que querem incluir, mas elas tiram do seu cérebro, elas decidem pela gente, né? O que a gente precisa. Quando uma pessoa que não enxerga vai descer do ônibus, por exemplo, ela precisa de duas coisas. Ela precisa ter as mãos livres para conseguir localizar os degraus, o corrimão e descer. E ela precisa de espaço na frente e atrás para ela conseguir se locomover pelo espaço e descer os degraus. O que as pessoas fazem? A gente vai descer do ônibus, tem aquela aglomeração. Primeira coisa que acontece é alguém puxar a gente pelo braço, assim, para cima, assim, no ombro, para a gente não conseguir bater a bengala. Aí outra pessoa vem embaixo e puxa a bengala para a gente não conseguir tocar o degrau. E vem outra pessoa e puxa a gente pelo cotovelo, assim, parece até que vai derrubar. Aí você para, assim, porque você não tem espaço para se mexer, e fala assim, preocupa não que eu tô te ajudando. Aí você fala o quê? Não, peraí, gente, desaglomera, pera lá, calma. Assim eu não consigo descer. Não, eu tô te ajudando. Não, você não tá. Porque a pessoa olha para a outra e decide do que ela precisa. Não, eu tô ajudando, eu tô incluindo. Mas você não sabe. Você não conhece. O que a gente mais vê é pessoas falando sobre deficiência e decidindo quem a gente é, de onde a gente veio, o nosso histórico espiritual, sem nem falar com a gente. Aí você vê um negócio desse e pensa, tá, gente, a minha deficiência está revelando uma deficiência muito grande da sociedade. Olha que bizarro. Então, assim, a deficiente sou eu. A pessoa com deficiência sou eu. Mas a deficiência que mais aparece é a das pessoas que não têm deficiência. E aí eu fico pensando que uma das funções das pessoas com deficiência é mostrar para as pessoas sem deficiência os seus recursos emocionais verdadeiros. Então a prova é no mínimo coletiva. Cauê, a gente caiu? Eu estava aqui mutado porque eu tô, ó, só Ah, tá. aprendendo. Eu só tô aprendendo aqui hoje. Ó, Será que eu respondi a vou pergunta? fazer aqui as perguntas, o que tem aqui, já faço o outro vídeo. Tá. Respondeu com excelência. Todo mundo te elogiando aqui nos comentários. Que Joyce, medo, tá a bom. Kátia. Diga. Galera, vai respondendo todo mundo. A Kátia colocou aqui, Joyce. Cadê? Perdoem minha opinião, mas a pandemia mostrou que espírita prega e não pratica. Totalmente, a gente vê isso ultimamente. Todas as religiões estão pregando demais e menos praticando, né, Joyce? Todos nós, né? Ela ainda comentou: enquanto várias religiões abriram seus templos, as casas espíritas ficaram cancadas durante 2 anos. Nem todas as casas, Joyce. E pandemia era para realmente estar cancada e estar aqui no virtual. Aí tem mais uma aqui, amor, que a gente deve responder todas junto. Espírita quer estudar muito, mas quando se trata de acolher, nossa, como incluir se espírita se isolou no momento que mais devia mostrar amor? Tem mais uma aqui, ó, que esse já responde tudo uma vez, Joyce. Uhum. A próxima aqui é: o espírita escolheu a ciência no mundo e abandonou a ciência do Cristo. E a Kátia falou: terminei. E a Mila colocou assim pra gente, ó. Era tão mais fácil perguntar como eu posso ajudar. Deixa eu ver. Tem mais uma. E falaram, Joyce, você esclarece muito. Eu vou passar depois pro próximo vídeo.
Tá ok. É para eu responder ou você vai colocar o próximo vídeo agora? Você quer que eu fale o próximo vídeo ou você já quer Não, eu responder? respondo aqui Você que rapidinho. sabe, Esse aqui eu amor. respondo rapidinho. Tá, eu respondo rapidinho aqui. Cauê, eu fiquei muito surpresa nos eventos pandêmicos. Eu não vi, não estou dizendo que não teve, nenhum pronunciamento oficial do Espiritismo que se coloca, que tem o legado de proteger a ciência. Então, a gente, como doutrina, a gente tem uma coisa que nenhuma outra doutrina cristã tem. A gente não disputa com a ciência. Tá? A gente não disputa com a ciência. E aí a gente viveu um período em que a ciência estava sendo atacada, supostamente em nome de Deus, né? E o espiritismo, e pessoas estavam morrendo por isso, e eu não vi nenhum pronunciamento oficial de um órgão espírita oficial falando, gente, vamos tomar vacina, pelo amor de Deus. E a ciência é importante, sim. Não vi. Não estou dizendo que não houve, porque na época da pandemia eu estava terminando filosofia, estava terminando psicologia e estava fazendo pós-graduação de psicodrama. E estava com 3 filhos em casa. Então, mas eu não vi. E eu confesso que isso me entristeceu. Eu ouvi já relatos de exclusão grande em templos religiosos, inclusive espíritas. Embora os maiores relatos sejam de evangélicos, tá? Mas, assim, existe tudo os dois lados. A gente tem a Sociedade Bíblica do Brasil para pessoas com deficiência, o pessoal Testemunho de Jeová, o pessoal Adventista, todos eles têm também um processo de inclusão muito grande. Batista também. Entretanto, a gente tem um histórico muito grande de pessoas irem no templo religioso orar, porque a gente gosta de rezar, a gente tem necessidade de se conectar com Deus, de ter ensinamentos, e as pessoas quererem curar a gente. E as pessoas acharem que a gente está lá para se curar. Ou as pessoas dizerem que se a gente não foi curado, é porque a nossa fé está pequena ainda. E aí a gente pensa, meu Deus do céu, não acredito. Porém, Jo, eu confesso que eu nunca fui vítima de preconceito a sério dentro do movimento espírita. Pessoalmente, eu nunca fui. Nunca. Falar assim, nossa, eu fui maltratada por causa da minha deficiência. Dentro do espiritismo, isso nunca aconteceu. Sei de relatos de pessoas que foram, mas comigo isso nunca aconteceu. Muito pelo contrário. Maravilhosa, Joyce. Vou tentar passar aqui o vídeo, senão eu falo ele. Vou tentar mais uma vez passar o segundo vídeo. Senão eu falo ele porque eu sei. Eu acho que não está querendo ir mesmo, então não vou dar streamer para essa influência e eu vou falar o vídeo. Galera, a gente está vivendo um tempo que a gente está vendo muita questão do autismo nas escolas, no mundo, nas casas espíritas, e está todo mundo querendo incluir o autista no mundo, e perguntaram para essa influencer digital espírita se autismo era questão de prova ou expiação. E ela, mais uma vez, falou que ser autista realmente é uma prova. É uma prova, com certeza é uma expiação. Você escolheu ser autista, né? Escolheu ser autista, está autista ali. Você escolheu, com certeza, sofrer tudo que você sofre. E ela ainda fala assim que a hora que a gente sai do nosso corpo, você não é mais autista, você não tem mais a deficiência. Então, só no mundo corpóreo aqui que você é autista. Que você está destinado a sofrer, sim, como autista, porque foi uma provação, foi uma expiação sua. E aí, Joyce? A gente romantizou muito o autismo de uns tempos para cá. Qual que é a bibliografia que ela usa para falar isso? Ela não mostra. Eu creio que é Vozes da Minha Cabeça. O espírito veio, te soprou do lado e falou assim:
Fala isso. Gente, vamos lá. O espiritismo, a gente volta. Ele tem um aspecto científico e ele tem para uma coisa ser espírita é fogo, porque eu não sou influência espírita, eu tenho que falar sobre o básico do espiritismo. Então vamos lá. Para uma coisa virar espírita, ela tem que estar em conformidade com a ciência terrena e ser registrada por vários espíritos, vários médiuns diferentes. Aí é informação espírita. Do contrário, é opinião. Então, assim, a gente precisa separar muito o que é espiritismo do que é opinião. E tem, perdão, o que é construção espírita, né? O do que é opinião. Então, os autistas todos, quando saem do corpo, não são mais autistas. Onde está isso? Onde que está isso? Tem que dizer, porque senão, gente, assim, eu falo isso para vocês com carinho, com respeito, porque eu realmente amo a doutrina. Eu tenho meus sinões com o movimento, mas eu amo a doutrina espírita. Eu acho que é uma ferramenta muito maravilhosa para a gente viver Jesus e viver o evangelho. Só que eu posso ter a melhor enxada do mundo, se eu não souber usar a enxada, ela não vai funcionar. Então, o espiritismo, ele é uma ferramenta de produção de conhecimento filosófico moral para uso imediato, com vistas ao progresso. Aí você pega e coloca isso aí na roda. Aí você pensa, tá, em que essa informação auxilia moralmente? Em que essa informação auxilia o progresso? Em que essa informação está embasada doutrinária e cientificamente? A gente tem um silêncio. No vídeo ela não fala. Então, o que a gente tem? Um desserviço. Entende? Então, assim, o espiritismo não é moda. O espiritismo é responsabilidade. O que a gente tem sobre o autismo? Livros sobre autismo de confiança. O que a gente tem? Deficiente mental porque fui um. Da Vera Lúcia Marizek de Carvalho tem acho que 1 ou 2 casos de entidades autistas. Esse livro é mais com autismo. Esse livro ele é mais antigo um pouco, década de 90, começando em 2000, não tenho certeza. Então a gente não tinha tido o boom de autismo que a gente teve aqui nos anos 2000, mais para frente, tá? A gente tem As Aves Feridas na Terra Também Voam. Também é um livro mais antigo, registrado lá nas casas André Luiz. Eu sei de algumas declarações esporádicas de Joana de Ângeles, algumas poucas do Chico Xavier, mas todas são mais antigas, então o autismo em si mesmo não tinha esse boom, então não se falava tanto de autismo. Eu gostaria muito de ler publicações, mais de uma, né, atualizadas e recentes sobre o assunto. Mas o que eu entendo do que eu ouvi com as palestras e também do que eu sei como uma pessoa que estuda a deficiência, então, além de ser espírita, além de ser filósofa, além de ser psicóloga, eu estudo a deficiência. Eu trabalho na Organização Nacional dos Cegos do Brasil, né, e também estou na União Latino-Americana de Cegos. Então, a deficiência me interessa. A deficiência enquanto fenômeno biopsicossocial, né, a deficiência enquanto fenômeno espiritual me interessa. Então, o que eu sei é que o espectro autista, ele é gigante. Se você pegar 2 pessoas com autismo, não tem uma igual a outra. Tá? Justamente por causa do espectro. Então, quando a gente estuda autismo, a gente percebe que tem vários níveis de expressão. O que a gente também sabe é que muitas pessoas com autismo sequer se consideram deficientes. Porque elas entendem que o cérebro delas funciona de uma forma diferente. Mas ele funciona, né? E aí, quando a gente coloca tudo isso, a gente não consegue generalizar. Eu lembro que nesse vídeo ela falava alguma coisa sobre os autistas serem evoluídos, não sei o que lá. Não dá pra gente generalizar. Porque a gente não tem, até onde eu saiba, uma publicação de confiança, de preferência mais de uma, explicando, esclarecendo, com bases científicas atuais, a etiologia espiritual do autismo. A gente não tem. Isso é muito importante.
Até onde eu saiba, a gente não tem esse material. Menos ainda com o controle universal do ensino dos espíritos. Eu sei que tem pessoas com autismo que são espíritos muito comprometidos com a lei. Eu sei que tem pessoas com autismo que foram, na verdade, comprometidas e adoecidas pela população em que elas estavam inseridas. Tem pessoas que nascem com autismo e que tiveram, por exemplo, a cabeça explodida no contexto de guerra. Elas tiveram a cabeça, o corpo explodido. E aí elas não conseguiram lidar bem com esse fato. E você não vai dizer, nossa, você tem que lidar bem com o fato de que você foi explodido, sua rua foi explodida, sua mãe foi explodida. Não é simples assim. E elas vêm dessa forma para buscar realmente se equilibrar e também despertar mais amor na sociedade. A gente sabe que tem espíritos que vêm com autismo por imenso comprometimento com o mal. É igual eu falei, não romantiza a deficiência. Muita gente tem deficiência, tem transtorno de ruim. É um jeito que Deus arrumou de segurar essa pessoa malvada na vida. Mas não dá para generalizar. Eu não posso falar, todo autista é muito comprometido com a lei, é autista de ruim. Cala a boca. Bebê, tem médicos maravilhosos que estão dentro do espectro autista. Cientistas que têm autismo. E aí você fala o quê? Psicólogos maravilhosos que têm autismo, que estão servindo a sociedade. Aí você fala o quê? Que é tudo ruim? Aí você fala assim, não, são todos espíritos iluminados. Aí você percebe que tem pessoas com autismo que elas têm realmente um comprometimento muito sério. Eu não posso julgar. A gente observa, a gente contempla e a gente pergunta. Tem muita coisa, gente, que eu pergunto há anos. E sabe o que eu estou fazendo? Eu estou evoluindo a minha pergunta. Eu falo assim para Deus, Deus, não me responde ainda, porque eu não acabei de perguntar. Porque até para perguntar, a gente precisa observar. A gente olha um assunto em passant. Ah, tem muito autista. Pensa uma pergunta de qualquer jeito e já vai enfiando a resposta. E a graça, muitas vezes, não está na resposta, está na pergunta. E o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa. Por quê? Porque ele nos dá ferramentas para fazer todo tipo de pergunta e liberdade de fazer. A gente está na doutrina cristã da perguntaria, que é um privilégio. E o pessoal está usando isso? Não. Está tirando teorias rocambolescas que não tem a ver nem com a terra, nem com o céu, do seu coraçãozinho apressado. Então, quer falar do autismo? Tudo bem. Quer falar do autismo à luz do espiritismo? Ótimo. Vamos fazer, então, um trabalho de pesquisa. Vamos entender como é que a psicologia vê o autismo e as várias abordagens psicológicas. Vamos entender como é que a pedagogia está lidando com o autismo, como é que é o convívio com o autismo nas suas mais variadas expressões na família, como é que é essa questão se a família é uma família com mais esclarecimento, com menos esclarecimento. Vamos entender. Depois a gente vai estar da doutrina espírita. Depois que a gente souber o que está sendo vivenciado, tanto do aspecto científico quanto do aspecto do coração das pessoas, da amorosidade das pessoas. Aí, olha quanta pergunta eu já fiz. Aí eu vou me debruçar na doutrina espírita. Aí eu vou pesquisar e eu vou meditar. E aí pode ser que a gente passe anos para sequer elaborar uma pergunta. E outra coisa, a gente fala muito em autismo porque teve o boom de espíritos com autismo encarnando, ok. Mas, gente, tem muita coisa também. Bipolaridade, transtorno de conduta, TDAH, transtorno opositor desafiador, tudo isso está existindo. É isso. Joyce, uma questão que eu gostaria que você falasse é que a gente dá uma Sim. romantizada legal no autismo e fala assim que todo autista, é até uma questão da Kátia, que todo autista é extremamente inteligente, autista é superdotado. É real isso? Não entendi o final da pergunta. Todo autista é inteligente, superdotado. É real isso? A gente romantizou muito o autismo
como Não, a gente romantiza a deficiência, super né? A inteligente, deficiência em super geral. dotado, elevadíssimo. Não. Gente, não é. Pessoas são pessoas, né? Aí a gente não tem uma publicação baseada na doutrina espírita de etiologia espiritual do autismo. A gente não tem isso ainda. Os espíritos evoluídos ainda não se debruçaram sobre isso com controle universal para a gente poder falar. Eu não sei. Eu sei casos isolados. Histórias isoladas de espíritos que encarnaram com autismo, que foi os livros que eu falei ali, As Aves Feridas na Terra Também Voam, que tem esse livro. Gente, tem uma cena no livro de André Luiz, que eu não sei qual é, que ele entra que um espírito entra no contexto, tem uma entidade com uma deficiência gigante, com uma cara horrível, e os mentores estão nem aí. Simplesmente porque esse não é o centro da questão. Vocês percebem? Então, assim, quando você tem uma pessoa com deficiência, muitas outras coisas estão acontecendo. A deficiência, ela não brota do ar. Ela tem um contexto familiar. Ela tem um contexto cultural. É uma prova coletiva. É um processo coletivo. E o que eu posso afirmar com muita tranquilidade é que Deus permite a existência de pessoas com deficiência para acelerar o progresso. Quem que fala isso? Sou eu? Não, é Jesus. Então a gente volta lá em Jesus, volta lá em João 9, a cura do cego Bartimeu, que aí o Jesus pega, cura o abençoado cego, e é uma cena muito linda, porque o que Jesus faz? Isso aqui era para ser dissecado em tudo que era templo, tudo que é palestra espírita. Fica lá o ceguinho no caminho, berrando, Jesus, cadê Jesus? Quero falar com Jesus! Não é assim que ele fica lá? E aí, alguém meio que tenta impedir ele, continua gritando, alguém fala, peraí, eu vou levar você onde é que está Jesus. E leva ele para Jesus. Então, assim, vem da iniciativa dele. Aí, quando ele está lá na frente do mestre, o Jesus pergunta assim, que queres que te faça? Por quê? Porque ele podia perfeitamente não querer ser curado. Eu, pessoalmente, se eu tivesse com Jesus assim, ele falasse assim, minha filha, você tem um milagre pessoal para resgatar comigo diretamente com Cristo, o governador da terra. O que você quer? Eu nem ia falar, Jesus, cura meu olho, não. Desculpa aí, eu tenho outras urgências. Sério, gente, não tô brincando. E aí ele pega e pergunta, o que você quer que eu faça? Aí ele fala, eu quero voltar a ver. Aí Jesus, aparentemente, ele sacaneia o cego. Porque como é que ele cura a maioria? Ele estende as mãos dele e cura, né? Levanta-te e anda, o negócio resolveu. O cego não, o cego Jesus aparentemente zoa o cego. Ele se abaixa, pega o barro do chão, faz uma pasta com a saliva, passa no olho do cara e fala assim, vai lavar no tanque de Siloé. Gente, Jesus estava cercado de um monte de gente. Custava ele falar, Pedro, Lucas não, né? Pedro, João, Mateus, alguém vai lavar o olho do cego? Ele manda o próprio cego ir lá lavar o olho dele. E ele vai. E quando ele retira aquela pasta curadora, ele volta a ver. Mas quem é que tem que dizer o que quer? É o cego. Quem é que tem que ir atrás de Jesus? É o cego. Quem é que tem que achar o tanque de Siloé sem piso tátil e lavar o olho? É o cego. E o que isso ensina pra gente sobre deficiência? E aí, só pra gente responder essa pergunta, a gente podia fazer um workshop de vários dias para responder o que é que isso ensina pra gente. Aí, para finalizar, porque tá ficando tarde, né? Mas para começar a fechar, vem a parte mais linda. Aí eles perguntam assim, Jesus, me conte uma coisa, por que danado esse menino nasceu cego? Foi porque os pais dele pecaram ou porque ele pecou? Não é mais assim a pergunta? E aí Jesus responde assim, nenhum nem outro. Ele nasceu cego para a glória de Deus. Aí a gente fala assim, cara, ferrou. Porque aqui de duas uma, ou Deus é sádico e fica muito feliz vendo pessoas deficientes por aí, ou essas pessoas têm uma função
pedagógica coletiva na criação, minha gente. É aqui que a gente chega. Vamos parar com esse mimimi de que é deficiente porque deu um tiro não sei aonde, matou não sei quem, furou o olho não sei que lá. Bora evoluir. Bora dissecar o que danado Jesus quis dizer, que o deficiente existia para a honra e glória de Deus. É aqui que a gente começa. Em vez de a gente dar respostas apressadas, minha cara influencer espírita, meus caros amigos, minhas queridas amigas, vamos botar o nosso fosfato, o nosso cérebro funcionar para fazer, sabe o quê? Perguntas inteligentes. Que é isso a gente não está fazendo. Perfeito, Joyce, perfeito. Gente, antes de eu fazer uma pergunta que tem aqui que é bem bacana, segue a gente no Jovens com Ivone no Instagram, aqui no YouTube mesmo, curte essa live, para o YouTube entender que vocês querem mais conteúdo do Jovens com Ivone, tão esclarecedor como deficiência, como homossexualidade, como dúvidas de vocês em geral. Segue a gente no Jovens com Ivone no YouTube, no Instagram, na Twitch, segue os nossos parceiros de canais também, TV Nave, Big Talk Espírita, Somos Espiritismo, Rai TV. Então, quero agradecer a todo mundo. E segue a gente, porque toda terça-feira a gente tem um bate-papo lá no Google Meet com a Joyce, que chama Psicologia com Sabor de Evangelho, onde a gente mistura a ciência mundana e a ciência cristã, onde a gente faz aquele amparato bacana e te abre a mente com isso. Joyce, a nossa amiga Kátia colocou a seguinte pergunta aqui. Vou jogar na tela, porque eu não consigo ler. Eu entendo o que você diz, Joyce, mas você quer dizer que deficiente tem mais sensibilidade para ser melhor? Não. Não sei. Kátia, eu não sei. Porque... Vamos mudar, então. Vamos pensar assim. Cabelos encaracolados. Cabelos encaracolados é um mérito, é uma prova ou uma expiação? Aí você vai falar assim, Jô, o que você está tomando? Nada, mas eu estudei filosofia, então vamos lá. Eu passei 3 anos da minha vida aprendendo a fazer pergunta. Cabelos encaracolados é uma prova, um mérito ou uma expiação? Porque a deficiência é compreendida hoje como uma característica identitária. A deficiência não é mais compreendida como um defeito. Do mesmo modo, a homossexualidade, a diversidade de gênero não é compreendida mais como um defeito. A cor negra, a diversidade de tom de pele, de mais ou menos melanina, não é entendida como um defeito. Então, no passado, todas essas questões eram um defeito. O defeito de cor, né? Fulano tem um defeito de cor. Exatamente isso. Tem até um livro sobre isso, da Ana Maria Machado. Um defeito de cor, vale a pena ler, não é espírita. Entretanto, é muito importante para a gente começar a entender essas questões, né? A homossexualidade não é mais considerada um transtorno mental. E a deficiência, ela não é mais considerada uma doença. Olha que doideira. Então, assim, olha que maluquice. Eu tenho uma deficiência visual, certo? Eu sou cega, original, uma cega original, não é baixa visão, não. Eu sou ceguinha, cegueta, ceguíssima. Mas isso não é uma doença. Percebe? Então, quando a própria medicina da Terra, a ciência da Terra, não considera mais a deficiência em si uma doença, a perspectiva espírita sobre isso vai mudar. Porque a gente não acompanha a ciência. Então, a pessoa com deficiência mais sensível, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Algumas das pessoas mais duras que eu conheci da minha vida, mais duras, mais canalhas, mais manipuladoras, mais sórdidas, mais vulgares, mais malignas, sim, tinha uma deficiência. E aí? Como é que fica? Ah, não, deficiente é espírito de luz, é porque autismo é um espírito que pediu para essa missão. Para.
A vida real não é assim. E tem pessoa que tem deficiência e a vida dela é maravilhosa, é uma vida feliz. A pessoa tá lá com deficiência, todo mundo morrendo de pena, ai, coitadinha, deficiência. E a pessoa tá lá festando, estudando, falando 400 mil idiomas, ganhando bem pra caramba, com uma família maravilhosa, vendendo saúde, todo mundo tadinho. Tadinho não, gente. A pessoa tá lá de boa. Aí você pergunta pra pessoa, nossa, eu fico muito impressionada, né? Você feliz desse jeito, com essa deficiência. A pessoa fala, por quê? Não tem um problema. A deficiência não é o problema que parece que é. Porque a gente tem que ver o contexto do indivíduo. Então, eu não posso nunca... Se eu não posso dar uma resposta genérica pensando somente na perspectiva terrena, como é que danada eu posso dar uma resposta genérica com a perspectiva terrena e com a perspectiva espiritual? Eu não posso fazer. É responsabilidade intelectual. É falta de carinho com a doutrina. Joyce, a Kátia ainda continua aqui, ó. Você tem toda a razão, Joyce, mas a minha dúvida é quando você diz que a deficiência não é necessariamente uma prova ou expiação, entende? Quando você fez aquela brincadeira, tipo assim, que tem pessoas que vêm com a deficiência porque é exatamente ruim mesmo. Porque é isso, sabe? Depende. Não tem como a gente falar que é uma prova ou uma expiação. Depende. Pode ser uma prova, pode ser uma moratória. Gente, vocês já pensaram que a deficiência pode ser uma moratória, uma acréscimo de misericórdia? A pessoa vem, tem um caso registrado disso, acho que é do Chico Xavier até, que o cara, ele chegou com uma... Foi o pessoal lá da campanha do Quilo, do Rio de Janeiro, pedindo para pedir de comida lá, né? E aí a família falou, olha, por favor, você pode orar, porque eu tenho um filho, que ele é muito deficiente. Aquela conversa toda, né? Eles foram lá e oraram. E apareceu um espírito com imensa evolução de novo e estava chorando de gratidão. E aí, naquele momento, ele não falou nada. Na reunião mediúnica, o espírito veio e falou, olha, eu quero agradecer muito, porque essa entidade está encarnando como moratória, para na próxima encarnação começar a fazer o seu caminho de retorno ao bem. Veja bem que nem começou nem a pagar dívida nenhuma. Está começando o caminho de retorno. E ele precisou ficar preso em uma cama, incapaz de se manifestar para poder aceitar ouvir o nome de Jesus. Esse espírito que nem aceitava ouvir o nome de Jesus, ele não estava em prova e expiração. Ele vinha com aquele comprometimento danado. Era a misericórdia de Deus para ele parar de se comprometer com a lei. Ele nem está espiando nada, ele não está nem em condições de espiar. Ele só teve um freio. Então, vocês entenderam? A gente está falando aqui, ó, deficiência como missão, deficiência como progresso, deficiência como expiação, deficiência como prova, deficiência como freio. Então, não dá para falar, então, a pessoa com deficiência é mais sensível. Não. A pessoa com deficiência é menos sensível. Não. Porque a deficiência é um dos milhares, quiçá milhões, de recursos que a providência tem para os processos evolutivos coletivos e individuais. É um dos recursos. É um recurso. Recurso. E quem vai saber quando vai usar esse recurso? Espíritos muito mais evoluídos que nós. Cauê, eu tenho que encerrar, meu querido, porque eu tenho, inclusive, um compromisso. E aula. Sim. E eu preciso já ia também encerrar comer aqui. alguma coisa. Galera, diga. Se vocês gostarem, eu já vou deixar a Joyce aqui sem pauta, mas eu vou deixar. Se vocês gostarem muito dessa live, comentam, vão lá no nosso Instagram, comenta e fala que vocês querem essa live um quadro fixo com a Joyce, que a gente vê o melhor horário, o melhor dia, para ter essa live, uma conversa mais fraterna sobre deficiência, para a gente explicar as diversas dificuldades que a gente tem, as diversas deficiências. Então, curte, compartilha, comenta, segue no Instagram e vamos divulgar a doutrina espírita com amor, com razão. E eu quero agradecer muito, Joyce, por você ser essa nossa parceira do Jovens com Ivone, por estar aqui com a gente, acreditando no trabalho.
De coração, te agradeço muito por aceitar todas as minhas doideiras. Um beijo e te admiro muito, amiga. Aí, gente, eu quero agradecer muito também vocês que acompanharam. Eu tenho um canal não espírita sobre deficiência, então, e aspectos psicológicos, que é o Jobisqueci, tá bom? Então, quem quiser, dá lá uma seguidinha. E tamo junto. Vamos fazer, vamos conversar, vamos chamar familiar de pessoa com deficiência, vamos fazer coisa boa, tá bom? Um abraço grande para todo mundo Vamos sim. e que Deus nos abençoe. Beijo e até a Beijo, próxima. beijo. Tchau, tchau.